Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos então dar início a mais um trecho do Evangelho, né? E a gente vai dar continuidade ao capítulo 17, Sede Perfeitos, e vamos estudar o item 4, os bons espíritas. Quem está com o livro aqui, está marcadinho já, né? Então vocês podem abrir para acompanhar se desejarem. O pessoal de casa, então, pode pegar o seu Evangelho, capítulo 17, item 4. Também, o pessoal aí de casa já pode pegar o seu jarro com água, o seu copinho com água, para no momento das vibrações poder fluidificar, e já vai energizando aí com as palavras de conhecimento, né? As palavras de consolo e de esperança que a gente recebe através da interpretação dos espíritos do Evangelho que o nosso mestre maravilhoso, o irmão superior que nos agraciou com a sua presença aqui no nosso plano material, nosso mestre Jesus. Então a gente falou lá sobre os caracteres da perfeição e pegamos o trecho de Mateus para capítulo 5, versículos 44 e 48, de amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. A gente foi desenvolvendo aqui o estudo, falamos sobre o homem de bem, e agora vamos lá para os bons espíritas, né? No item 4. O espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima. Que resultados? Aqueles que a gente estudou da outra vez ali, o homem de bem, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Então, aquele que pratica a caridade, que aceita as suas provas como uma oportunidade de autoconhecimento, de evolução, né? Aquele que tem bondade e que procura a cada dia ser melhor, um pouquinho melhor, 1% por dia, e 1% assim, em cima de 1% vai aumentando e a gente vai evoluindo. Então, esses resultados, quando o espiritismo é bem compreendido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita, como verdadeiro cristão, pois um e o outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então o Espiritismo ele vem trazer uma clareza, ele vem trazer uma facilidade em compreender a moral do Cristo. Então o cristianismo, o Espiritismo é o cristianismo redivivo, o cristianismo a fé aplicada, entendida de uma forma raciocinada, e vem trazer essa solidez para aqueles que duvidam. Por quê? Porque traz esclarecimento. Ele não se atém a dogmas que você precisa aceitar e acreditar de graça. Não, o Espiritismo vem e explica, né, de uma forma que a gente consegue aceitar e entender. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplica a si mesmos. Por que acontece isso? Será por falta de precisão da doutrina? Não,
porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força, para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Então o Espiritismo ele vem justamente trazido pela clareza e simplicidade. Por mais que a gente tenha uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais sofisticada nos livros, é de uma simplicidade, é um descortinar, é o tirar o véu dos mistérios da doutrina cristã. Então a doutrina espírita ela é simplificadora, ela tira todos os mistérios. Seria necessária então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vêm-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade. Essa independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial do espírito encarnado. Então, o que a gente pode observar desse trecho aqui? Que assim, a doutrina espírita, ela é simples. Ela é tão simples que às vezes as mentes muito complexas e muito cultas e racionais, muitas vezes não conseguem alcançá-la, de tão grande a sua simplicidade. E ao mesmo tempo, algumas inteligências mais puras, mais abertas à simplicidade, conseguem perceber, porque às vezes tem crianças, ou adolescentes, ou pessoas mais simples, de menos estudo, que conseguem entender a sua essência. Quantas e quantas experiências que nós temos com crianças que conseguem perceber a parte mais importante, né? Tenho alguns exemplos muito interessantes, que eu tenho 4 filhos, né? Então imagina o que essa criançada trouxe de surpresa, né? E aí eu lembro que uma vez a gente estava num velório de um grande amigo que teve um acidente trágico, e ele era muito jovem e era padrinho de um dos meus filhos lá, e estava aquele clima de dificuldade, de luto, e o meu filho era bem novinho, acho que tinha uns 10, 11 anos. Aí ele chegou lá, aí a gente lá com aquela tristeza, e aí ele chegou e falou: gente, por que vocês estão tristes? O tio agora está livre das dores da carne. Ele está livre para viver a verdadeira vida. E ele não tinha lido o Livro dos Espíritos e o Evangelho e a Gênese e o Céu e o Inferno, e não tinha lido nada. Ele mal sabia ler. Então, a gente percebe que a essência da doutrina está no mais simples. Então, na simplicidade de espírito da criança, ela entende que está tudo bem, é só a continuidade da vida. E a gente, às vezes, nos nossos apegos, nas nossas dificuldades de entender que o verdadeiro bem, ele é espiritual, né? De confiar, de ter fé em Deus, na vida, em tudo que a gente estuda, né? Como que eu sou espírita desde que eu nasci. Eu não estava preparada para aquele momento. E o meu filho veio trazer aquele conforto,
dentro da simplicidade de criança. De mãe, hello, acorda, né? Então a gente precisa entender que às vezes parece complexo demais entender a reencarnação, os desígnios de Deus, as leis da natureza, mas é muito simples. Complexa é a materialização dos sentimentos. É o que a gente traz de material do entendimento da ciência, que só acredita no que vê, né? Então, quando a gente se abre para a pureza, e por isso que Jesus fala, né, que a gente, para atingir, conhecer o reino do Pai, a gente precisa estar puro como a criança, né? Nessa inocência, que é a simplicidade, de não complicar aquilo que é tão simples. E aí a gente vai com as questões materiais e com o avançar da tecnologia, o avançar das dificuldades materiais, a gente vai se distanciando do simples, que é o mais importante. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que os envolve impede-lhes a visão do infinito. É justamente sobre isso. Os laços materiais ainda são fortes, então a gente bota um véu diante da nossa visão para não enxergar aquilo que é simples. Então o espiritismo, o que ele faz? É como se a gente estivesse aqui diante de uma janela, um blindex lindão assim, com toda a realidade ali do outro lado. Só que tá sujo. Tá muito sujo, tá encardido. O espiritismo vem lá trazendo um paninho para a gente ir limpando e começar a enxergar o que está bem próximo, está muito próximo. Deus está ali muito próximo, está aqui. E a gente vai se distanciando, acreditando que é algo tão distante, que é algo utópico. Mas não é, é muito mais real do que a gente consegue conceber com a nossa mente materialista. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem mais do que um raio de luz insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Então, muitas pessoas, né? Muitos de nós ainda está com essa janela suja e não consegue perceber. Só vê que tem uma claridade, mas não tem nada que dê o norte para realmente conseguir seguir os passos em direção à evolução. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Então, olha, muitos de nós espíritas ainda está preso apenas aos fenômenos, às maravilhas, né? Aquilo que é milagroso, mágico. E aí a gente acaba se desprendendo do principal, que é a conduta moral. E é essa conduta moral que é a buchinha que vai limpando a janela. De nada adianta a gente ter fenômenos, a gente ser médium, ter visões, ouvir, se a gente não captar o principal, a essência, que é o desenvolvimento moral. Desenvolvimento moral é que é a buchinha que vai limpar a janelinha, para a gente entender de verdade, enxergar de verdade aquilo que realmente é valioso, a paisagem maravilhosa que está à nossa frente. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios,
sem indagarem se tornaram dignas de penetrar nos segredos do Criador. Olha só, quantos de nós nos preocupamos com nos desenvolvermos, entre aspas, a mediunidade, de termos esses contatos com os espíritos, sem pensar, será que eu estou pronto? Será que eu sou digno de tanta bênção? E será que eu estou preparado para saber utilizar essa ferramenta maravilhosa dos fenômenos em benefício da evolução minha e do meu próximo? São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é o primeiro passo, que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Então, não somente a aceitação, aqui está falando, a simples aceitação da doutrina. E a aceitação da doutrina não é, eu acredito na doutrina, eu leio, eu sei, às vezes até na ponta da língua, de cor. Mas, o que aceitar aqui, Hoje eu percebi, no finzinho da noite lá, como Santo Agostinho ensina, no finzinho do dia lá, à noite, antes de dormir, o que hoje eu falhei com aquilo que eu digo que acredito. Onde hoje eu deixei de ser útil e bom para o meu próximo. Onde hoje eu me deixei levar pelas minhas paixões, pelo meu egoísmo, pelos meus defeitos. Tá tudo bem se eu sentir emoções que às vezes são tidas como negativas, como uma raiva, uma inveja. Tá tudo bem se eu olhei para essa emoção, observei que ela faz parte de mim e hoje eu penso, por que eu senti aquilo? Porque o problema não é sentir a raiva, não é sentir a inveja. O problema não é sentir. A questão é observar qual foi o fator em mim que me fez sentir. Qual é o fator egoísta? De eu não aceitar que o meu irmão tem a possibilidade de ter aquelas coisas que eu não tenho, ou as possibilidades que eu não tenho. De entender que o outro, se tem a merecedor, fez por merecer. E que o que eu tenho é aquilo que eu colho do que eu plantei no passado. Passado daqui e o passado de vidas passadas. Mas a maioria daqui. A maioria que a gente colhe aqui é semeadura daqui. Aí a gente fica querendo devagar, e pensar, eu estou aqui me prendendo à autossabotagem de me colocar no lugar de vítima num relacionamento abusivo. Um exemplo, tá, gente? Num relacionamento abusivo, onde eu continuo ficando aqui no lugarzinho de vítima. Sou coitado. Aí eu não consigo evoluir porque o outro me impede com a maldade dele. Então, mas eu tenho que aguentar isso, porque lá no passado eu devo ter feito mal para ele. Então eu vou ficar aqui aguentando. Observa, será que realmente você precisa ficar colocado num relacionamento abusivo? Ou você está ali propositadamente para o seu egoísmo estar satisfeito com a possibilidade de você ser a vítima e ter um vilão que te impede de crescer? Às vezes a gente se sabota. Às vezes a gente se coloca no lugar de vítima porque não tem a coragem de olhar onde é que a responsabilidade da nossa vida está só na nossa mão.
que eu posso colocar a responsabilidade da minha evolução, o poder de melhorar ou piorar a minha vida, na mão de outro. É egoísmo, gente. É egoísmo. É importante a gente olhar as nuances. É importante a gente olhar com coragem. Onde que é que o meu sentimento foi acionado? Qual que foi o gatilho? Qual que é a minha fatia de responsabilidade quando eu sinto raiva do outro? Será que o outro realmente quis me ofender ou eu me melindrei? É importante a gente observar isso. Isso é o 1% de cada dia. Não, se hoje eu me melindrei, amanhã eu vou procurar observar que quando eu sentir aquela mesma coisa, eu preciso entender que tem algo antes que pode ser minha responsabilidade. Então, isso... Até perdi, gente, onde eu estava. Fiquei tão feliz aqui, tão empolgada. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração. E por isso a sua fé é inabalável. A fé é inabalável no bom espírita. Não duvida nunca. Um é como o músico que se comove com os acordes, o outro apenas ouve os sons. Então, olha só uma metáfora que ajuda a gente a entender, né? O bom espírita, ele se sensibiliza com os acordes, ele entende, ele sente a música profundamente. O outro ouve, somente ouve. Então, muitas vezes nós estamos aqui ouvindo, estudando, até pregando aqui o estudo da doutrina, e não estamos nos tocando de verdade, sensibilizando profundamente com aquilo que a doutrina nos ensina. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Gente, tem espírita perfeito? Alguém acha que tem? Tem espírita perfeito? Gente, nós estamos ainda num estágio de evolução onde o planeta está passando daquele... A Débora falou aí uns dias atrás, explicou pra gente. A gente está num momento de transição planetária, onde ainda o mal supera. Ainda há mais mal. Então, a gente vai ter um espírita perfeito. Aqui todos nós vamos conseguir lá, né? O homem de bem, ter ali tudo nós somos assim. Ainda não. Mas o bom espírita é aquele que analisa as suas próprias inclinações, as suas más inclinações, as boas também, né, gente? Né? Porque também não dá pra gente ficar só olhando os nossos defeitos, vai dar depressão, vai dar desespero, vontade de desistir, né? Mas não, a gente precisa também entender o nosso valor como centelha divina, como filhos de Deus que nós somos. Nós somos a imagem e semelhança do Pai. Se o Pai é bom, infinitamente puro, infinitamente perfeito, nós somos filhos dele, centelha dele. Então nós estamos caminhando para chegar ao Pai. Isso é importante a gente ver também. Só que nessa caminhada aqui, impulsionando a matéria para uma evolução, a gente ainda tem as tendências animalescas. A gente ainda tem as tendências dos nossos instintos, que nos geram sentimentos. Então existe que muitas vezes eles são brutos.
E nós temos que lapidar. Então, nós estamos aqui para impulsionar a evolução da humanidade e assim ir nos impulsionando também. Então, é uma peteca, né? Vamos jogando para cima, vamos jogando para cima. Então, é um pouquinho a cada dia, a cada momento, a cada atitude. Eu acho que tá errado esse. Tá certo o relógio? 3 minutos atrasado. Ah, tá. É só para eu não me perder aqui no tempo. Tá. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a exigência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar. E sempre o consegue, quando dispõe de uma vontade firme. Então vamos lá, pegar o exemplo da janela suja. Então, o espírita bacanão, mas não é o bom espírita, o espírita mais ou menos, ele tá lá, vê que tem uma janela, um blindex lindo, ele sabe que tem algo muito bom ali do outro lado, mas está sujo, ele não passou a buchinha da moral, né? Às vezes passa um panão assim, né? Dá uma passadão no panão, aí fica até mais ou menos lá um borrão, sabe que tem uma luz lá na frente, né? Mas aí ele, tá, legal, tem uma luz lá na frente, tem algo lá no futuro. Agora o bom espírito, ele vai limpando, pedacinho por pedacinho. Ele não vai passar um panão já querendo limpar a janela. Vamos lá, pedacinho por pedacinho. E vai tirando toda a sujeirinha, até limpar a janela toda. E aí, quando ele vai vendo, vai limpando, começa a ver lá do outro lado qual que é a paisagem. Aí ele vai querer terminar de limpar a janela, porque ele sabe que depois que limpar a janela, ele vai abrir a janela e pode ir lá, correr, viver livre, feliz, né? Então, é importante a gente focar no desenvolvimento moral, naquilo que realmente importa, que é o nosso aprimoramento a cada dia, um pouquinho por dia, mas sem desistir, constante, continuamente. Alguém tem algo a comentar? Para acrescentar? Como que está o tempo aí? Tem 10 minutos ainda? Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos lá. Vou dar continuação aqui então para a parábola do semeador. É o próximo item. O item 5. Parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E de toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada. E vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra. E logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas, saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30, e quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem a esponjinha para limpar a janela, que limpe. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que semeou em seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo recebe com gosto.
Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra. Porém, os cuidadores deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e assim um dá 100, outro 60, outro 30 por um. Mateus 13, de 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinos do Evangelho. Olha só, como complementa, né? Para sermos bons espíritas, nós temos que aproveitar bem. Então, existem diversas formas. Aqui é uma ótima referência para a gente ver onde a gente está, que tipo de solo estamos sendo, né? Qual solo que nós queremos ser? Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta, que, à semelhança das sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto? Aquele que não entende, não quer entender, não crê. Outra aplicação, não menos justa, é a que se pode fazer às diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só vem um objeto de curiosidade. Quantos e quantos, né? De nós só nos atemos aos fenômenos. Dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto satisfazem-lhes a imaginação, mas que, após ouvi-las, continuam frios e indiferentes como antes? Que acham muitos bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmos. Então, de repente, assim, quantos de nós, né? Aplica, né, os conselhos, acha legal, né? Nossa, fulano eu devia estar aqui ouvindo essas palavras. Nossa, aquilo que a Calu falou, nossa, servia certinho para Cicrano. Nossa, como a fulana precisava ouvir isso. Algumas denominações, né, Calu? Olha, deu na palavra. Deu na palavra. A palavra falou, né? Vai para o outro, não para mim. Sim. Né? Quando os fenômenos vêm falar, nossa, vocês são o sal da terra, né? São os escolhidos. Aí é tudo lindo, né? Nossa, eu sou escolhido. Aí é para mim. Aí quando fala, viu? Você olhou para aquele seu sentimento lá? Tá vendo o julgamento? Se você julgar, você vai ser julgado também. Ai, não, mas eu não estou julgando. Eu só estou constatando. Eu conto uma mentira bem legal para mim. Para continuar ali naquela posição e ainda, né, ficar bacana, sem peso da culpa, da consciência, né? E aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos. Olha só, aqui está o bom espírita. Né? O bom espírita, ele não precisa ser um homem perfeito, ou uma mulher perfeita, um ser perfeito. Por quê? Porque a gente ainda não está neste grau de desenvolvimento de perfeição. Mas o bom espírita é aquele que recebe a semente, que acolhe a semente, que vai nutrindo a semente, que rega a semente, que protege contra as ervas daninhas, né? Porque vem um monte de pensamento, né? Gente, é só dar umas dicas na vida. E pensa que o bom espírita, ou o espírita, mais ou menos... não, vamos pegar o bom espírita. Pensa que o bom espírita não tem problema, gente? Ou que porque a gente, sei lá, trabalhador na casa espírita, ou vem aqui fazer um
uma condução de um estudo, né? Que a gente não tem problema? Será que a gente não tem problema? Quem acha que tem um trabalhador da casa espírita, ele não tem problema? Não vale os trabalhadores, tá, gente? Quem acha? Às vezes a gente está passando por problemas tão pesados e tão graves quanto das pessoas que vêm em busca do acolhimento. Mas a diferença do espírita é que ele consegue vislumbrar depois da janela. Por quê? Porque a doutrina ela vem trazendo essa limpezinha, né? Às vezes tem uns que demoram mais, que limpa com a bucha suja, mas vai limpar calma. Só que quando a gente resolve enxergar, olhar, quando a gente limpou um pedacinho, consegue espiar ali, a gente consegue perceber que adiante existe solução. Então, às vezes a gente está aqui, trocando a ideia, trocando experiências, está passando por uma tribulação pesadíssima. Só que a diferença é que quando a gente tem o conhecimento da doutrina e acolhe ela como essa semente no nosso coração, de forma a fazer o coração, os nossos sentimentos, a nossa vida ser a terra boa, a gente consegue passar pelo mesmo problema que a gente não conseguia passar antes, de uma maneira mais esperançosa. Então a gente sacode a poeira, vai lá, deixa eu ir para a minha obrigação. Quantas e quantas vezes eu desisti de vir fazer o estudo ou a palestra porque eu estava passando por tribulação. Mas de repente eu percebi que não adianta, que quando eu estou aqui dando uma palavra, essa palavra está confortando as pessoas que vêm aqui ouvir, os espíritos que vêm aqui ouvir. Só que antes de confortar todos, ela está me confortando. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, quando a gente resolve receber a semente, resolve se tornar uma terra fértil, a gente vai receber sim os espinhos, as ervas daninhas, a gente vai receber as tempestades sim. Só que a gente vai saber que vai passar. E a gente sabe que quando passar a tempestade, vai estar lá aquela paisagem maravilhosa. E a janela está um pouquinho, tem um frestinho lá. Não está limpíssima ainda, mas já dá para espiar. Então é importante a gente entender que a melhor forma da gente se tornar bons espíritas é através do trabalho de serviço ao próximo, do trabalho ao próximo. É o exercício do amor. Por isso que fora da caridade não há salvação. Porque não há. É simples assim. Não há. É só quando a gente está exercendo o amor, quando a gente está auxiliando o nosso próximo, que a gente tem a nossa dor confortada. Não é quando a gente está se sentindo perfeito, ou sabendo que, pensando que sabe de tudo, e está comparando o irmão. Não, é quando a gente olha para nós, percebe que está dura a nossa caminhada, mas se a gente conseguir continuar caminhando, vem um monte de gente junto. E aí isso dá força. Porque é o exemplo do feixe, né, de gravetos. Se você pega um graveto sozinho e você vai lá, faz uma forcinha, quebra. Agora, se você pega vários gravetos fininhos, da mesma espessura, junta todos eles num feixe, fica bem mais difícil quebrar. E é isso. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos.